A gente vai ver o Fã de Esportes. Vamos lá. Ô Zé, diz pra mim aí, você que é um boleiro, foi craque, tu não acha que o Flamengo contra o Vasco vai jogar bem? Vai ter que jogar com raça e a partir daí vai ter uma luz o Vitor Pereira no que ele vai fazer daí pra frente? Porque clássico é clássico, né? Se o Flamengo entrar com o corpo mole, concordo. Dessa vez o Vitor Pereira cai. Eu gostei do sorrisão ali no final. Carisma. Esse é carisma. Ficou. Já vamos abrir o assunto. Fã de esporte já determinou que o assunto agora é Vasco e Flamengo, então a gente já segue. Fala Primeiro, aí, fico devendo um café ao Fã de Esporte, porque ele falou que eu era craque. Falou que você era craque, Morto, rapaz. vai esperar o café do Zé. Obrigado. Você é craque, Zé. Será um prazer pagar para o café quando você vier São Paulo. Fica tranquilo. Pode aparecer aqui, Rua Piracicaba, 175, será um prazer. Vai lá, faz uma visita. Vai chamar assim, não vai vir só ele, Zé. Não, pode vir. Vai vir uma galera danada. Fica tranquilo, eu coloco tudo no café, na conta da Maria. Café Pode da pôr. Maria, tal, a Maria não tá mais no café faz tempo, viu, Zé? É, muito tempo. Uns bota na 4 conta anos. do Camarim. Mas tudo bem, vamos lá. Não, eu acho que o Vitor Pereira, nesse último jogo, já deu sinais que ele vai testar o time. Né? 3 zagueiros, a forma diferente de jogar, algumas movimentações. Mas eu acho que agora tem a parte do treinador, mas os jogadores precisam dar uma resposta. Os jogadores precisam entender o que precisa ser feito para mudar. Eu acho que assim, o treinador ele vai te ajudar. Ele te coloca lá, ele te dá o posicionamento, ele vai tentar minimizar a quantidade de quilômetros que você vai correr, a possibilidade de você pensar melhor, porque as questões táticas influenciam muito nesse sentido. Mas os jogadores precisam entender, primeiro, o momento do Flamengo. Né? Esse momento não é para você achar que eu vou entrar e vou ganhar a qualquer instante. Não, você tem que correr do primeiro ao último minuto com intensidade. O Vasco vem babando, mas, hein? 300 por hora. Né? Olha lá como é que é? Seu vizinho te ligou? Seu vizinho? Não, a rapaziada tá muito empolgada lá no Rio. E aí, o que eu acho, William, também, é que o Vitor Pereira vai ter que encontrar soluções para esse Flamengo. Porque a gente está vendo que as novidades, que, teoricamente, o Everton, o movimento do Arrascaeta, o Gabigol, que, no meu modo de ver, os papéis estão se invertendo e eu acho que isso o Flamengo perde. O Gabigol tem que ficar próximo à área, o Gabigol não pode ficar lá atrás para tentar armar o time do Flamengo. O Gabigol não é armador. Mas ele dá aquele passinho em diagonal pro Pedro. Agora está entrando. Foi bonito no último jogo. Sim, agora está entrando. Acho que já foram 2 gols assim. Pô. Não, agora está entrando. Mas daqui a pouco, William, já não vai entrar mais porque os caras já vão entender como é que funciona. Entendeu? Então, assim, o treinador precisa acelerar isso. Mas nesse momento, os maiores pressionados, que o Vitor Pereira já está com, né, aviso prévio até o Carioca. Os jogadores... É aviso prévio? Pelo menos o que eu estou lendo... Dá para derrubar esse aviso prévio só ganhando, né? Pelo menos o que eu estou lendo e assim, conversando com fontes é que o Carioca é o que vai decidir. O Carioca. Ganhou, beleza. Perdeu, caiu. Perdeu, caiu. Que planejamento. Né? Vai lá. Tudo bem, segue lá. Eu acho isso. Acho que os jogadores, nesse momento, precisam entender o que é necessário para mudar. Se você não vê isso dentro de campo, já é uma outra coisa. Você falou, é interessante. Tem duas coisas aí nesse clássico para a gente analisar, mas antes vamos ouvir o próprio Vitor Pereira e o Pedro Raul. Te falar uma coisa, Pedro. Vem cá. O Giroud? Falar uma coisa pra você hoje, Giroud da Colina. Vou falar uma coisa pra você. Rapaz, é bonito. Mete 1, 2 gols, perde 3, 4, ali contra o Trem, contra o Boa Vista, contra a Portuguesa. Contra o Flamengo, mesmo nessa fase aí, contra o Flamengo, não vai chover oportunidades no teu... Não vai cair um monte no colo pra perder 3 e fazer uma. Talvez vai ralhar. Aí quando chegar, filhão, tem que, tem que encaixar. Se não, aí o torcedor já volta a pegar no pé. Tem que afinar o negócio, hein? Não é o Trem, hein, Pedro Raul? Não é o Boa Vista. É o Flamengo, hein? Vamos ouvir os dois aí. É uma pré-época que se vai quase como mudar o pneu do carro em andamento, não é? Nós estamos a tentar criar determinado tipo de jogo, um jogo que neste momento eu já vejo que começa a ser visualizado, começo a ver muita coisa nesse jogo, no tipo de jogo, e vamos continuar porque temos já um clássico para ganhar e um clássico para dar uma resposta que é preciso dar uma resposta competente.
A gente chega de 3 resultados positivos. Eu acho que a gente vem numa crescente na competição, nesse início de ano. Mas é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. É isso aí que ele está falando, mentalmente, principalmente o seu Pedro Raul, que acho que é boa contratação, precisa acertar mais. Pensando em desempenho com derrota, né? Sabe aquele jogo, se joga bem, mas a bola não entrou, 1-0, o adversário foi e fez. É correto afirmar que se o Vasco perder, mas desempenhar bem, o torcedor, claro, vai ficar triste, ninguém gosta de perder, mas vai olhar e falar, pô, o time tá crescendo mesmo, olha lá, fez um jogo ali com o Flamengo, pau a pau, teve chance e tal, outro Vasco, outra pegada. Vai ter uma boa impressão. E o lado do Flamengo, é correto afirmar que um bom desempenho, se olhar o Flamengo e falar, caramba, rapaz, foi o melhor desempenho, mas perdeu. Aí o resultado vai pesar. O Flamengo está em busca, porque se fala muito do desempenho também. O Flamengo está em busca de resultado e não importa o desempenho. O Flamengo é difícil, porque ele teve resultado e mandou embora. Pois é. Na segunda-feira, desculpa, se eu não me engano, acho que o debate do Linha... Você estava no Linha de segunda, não estava, Bubu? No Linha de passe segunda-feira. O debate era justamente esse. Não, mas se apresentar desempenho amanhã, desempenho basta, resultado não teve nem desempenho, nem resultado. Ali é um jogo mas é que eu acho que ainda está valendo. Mas é que o Flamengo pode ser campeão da... Ainda está valendo. Eu estou com o Zé. O Vitor Pereira ele precisa demonstrar soluções. Ele precisa mostrar que algo que ele está tentando funcionou. Algo que tem a digital dele está começando a fazer efeito, para pelo menos dar aquele suspiro de não, calma, vai dar certo, mas demanda tempo. Porque, e se der esses sinais, mas não ganhar o jogo? Então, mas só que não é o caso para esse jogo, porque é um Flamengo e Vasco. Ele precisa vencer. Se ele tiver um bom desempenho e perder para um Vasco em evolução, jogando bem, que é capaz do Flamengo fazer um bom jogo, o Vasco hoje, que pelo menos joga bola, a partir de 2023, acaba achando um gol, é um clássico, pode acontecer. O bom desempenho não basta, porque o que vai ficar é, rapaz, o cara perdeu os 3 torneios e ainda tomou uma piaba do Vasco, que não competia com o Flamengo há não sei quantos anos, e agora... Então, assim, para o fim de semana, querendo ou não, o planejamento do departamento de futebol do Flamengo é tão errado que agora está importando o que vai acontecer no estadual. A gente está batendo essa tecla aqui durante a semana. Então, é o resultado contra o Vasco, é o resultado de uma semifinal, é o título que tem que vir, se não vier o título do estadual. Eu estou com o Zé, não é que a gente queira, mas está lá carimbado já, o documento está pronto, sabe? Então, infelizmente, o planejamento foi tão errado que para esse fim de semana não tem nada a ver com desempenho. Até porque o planejamento do futebol do Flamengo tem muito a ver com desempenho, né? Tem a ver com o humor de torcida, o que estão achando, o que as pessoas mais próximas estão falando. Não tem a ver com desempenho. Não tem a ver mesmo com desempenho, então, porque... Tem que ganhar. Tem que ganhar, William. Tem que ganhar para segunda-feira o pessoal chegar no Ninho do Urubu para treinar em paz. A verdade é essa. Né? Pô, jogou uma bola senão do já caramba. vai ter funcionando na porta, eu vi um trabalho de aproximação. Ganhou de 0-0. Eu vi um trabalho de aproximação, uma evolução, um posicionamento da linha defensiva, mas tomou aquele gol no finalzinho e perdeu. Um abraço, mano. Esquece. Um abraço. É Vasco Flamengo. Desculpa, Petit. Nada. O Bubu deve ter a memória melhor do que a minha. Vocês lembram quando o Tite perdeu para o Tolima? Claro. O jogo seguinte, acho que foi contra Palmeiras. Palmeiras foi contra São Paulo. Palmeiras. 1-0 para o Corinthians. Foi dominado pelo Palmeiras, mas teve 2 chances de gol, meteu um gol, ganhou o jogo. Eu estava nesse jogo. Foi jogo de segurança. Porque Foi. o Corinthians jogou lá atrás. Foi. Jogo de segurança, precisava ganhar. Júlio César fechou o gol. Esse jogo Vasco e Flamengo é o jogo de segurança do Flamengo. Pode jogar mal, mas precisa ganhar. Não tem outro Acho que nem empate jogando bem salva ali, William. Salva, que eu digo, o ambiente para segunda-feira, não é salvar emprego, não. Salva o ambiente para segunda-feira, que eu acho que é o que a gente está debatendo aqui. É sempre o melhor clube do mundo da última semana, né? O melhor trabalho do mundo da última semana. Se o Flamengo não ganhar, o leu lá, o bicho vai pegar na segunda-feira de manhã? Já não está fomentando nada, é o que a gente conhece. Já estava empatando. Ficou muito emblemático na narração do Paulo. Já estava empatando, ia perder o título nos 90 minutos. Como é que estava ali, antes do gol, terça-feira? Nossa, time sem vergonha. Time sem vergonha. Não é mole não, o Carioca virou obrigação. Não é? Então, esse é o ponto. E aí vai cantar, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, né? Que eles falam respeito, comprometimento. William, o Flamengo, ele só tem a perder nesse clássico. A vitória é obrigação, não vai encher a barriga de ninguém, ninguém vai chegar segunda-feira achando que está tudo certo. Até porque o se ele empatar ou perder para o rival, sabe, o caldeirão vai ficar daquele jeito que a gente conhece, no Ninho, na Gávea, como queiram.
Agora, o Flamengo se colocou nessa situação. E aí o Flamengo não é o Vitor Pereira, que eu acho injusto falar o Vitor Pereira se colocou nessa situação por falta de trabalho. O Flamengo se colocou nessa situação. E ele se coloca nessa situação há muito tempo. Há quanto tempo o Flamengo não vem jogando bem? Não é de 2023. O Flamengo não vem jogando bem. Se a gente puxar aqui, a ida para a final da Copa do Brasil já é... Eu não acho que o Flamengo jogou mais na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No segundo o Corinthians jogo, teve bola para ser campeão no pênalti do Fagner perdido. Teve bola para ser campeão do O Flamengo tem problemas, até o zagueiro do Pedro Henrique ser expulso na final da Libertadores, faz 1-0, não é... Tanto é que todo esse debate que leva ao fica ou não fica do Dorival. Exato. O Flamengo joga contra o Vélez, né? Aquele 4-0 foi... Mete 4-0 na... Buenos Aires. Em Buenos Aires. Grande atuação. Ali estava lá. Estava lá. Ali foi uma grande atuação. Já traz a coisa para cá resolvida. Brasil e Argentina, o Flamengo fez. Ainda assim põe os titulares. Um amistoso de luxo aqui. Então, assim, tem muito tempo esse debate o Flamengo, não é o Vitor Pereira. Então, o Flamengo se colocou nessa situação. Porque se você pega para virar, você pega na virada do ano e fala, vai ter um Flamengo e Vasco, no início de março ali, que, meu amigo, se não ganhar... O cara fala, não, calma aí, esse time é para estar disputando o Mundial, estão falando de Real Madrid, estão falando de clássico do estadual. O estadual vai ser ali um laboratório, Vasco dando a vida, porque eu acho que mexe sim com o orgulho do torcedor, investimento, novo momento, um clássico contra o maior rival. Agora virou também esse peso para o Flamengo. É interessante pelo ambiente. O clássico voltou a ter esse peso. O vascaíno na expectativa de que pode enfrentar o Flamengo, e o rubro-negro naquelas que, meu amigo, não posso perder para o Vasco. Já estou tomando muito. O Vasco tem condições de fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo? Contando aquela história do de igual para igual. Hoje tem. Posso colocar uma pergunta para a mesa? Não, para o Bubu. Direto para o Bubu, vai, que é a vez dele aqui. O Vasco, os torcedores do Vasco estão confiantes no jogo por causa do futebol do Vasco ou por causa do Flamengo? Excelente pergunta. Vai. A resposta é as duas coisas. As duas coisas. Porque ele vê um rival cambaleando, um rival muito forte, mas com um técnico questionado, com alguns jogadores que não estão na melhor forma física. E o jogo é muito físico, né? O Vasco pode superar, né, nesse aspecto. Tecnicamente, o Flamengo é superior. Na parte física, o Vasco acho que pode levar melhor. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas, uma delas em clássico contra o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo teve 2 expulsos. O André já foi inscrito, né? O André pode jogar, acho que vai jogar, né? O Barbieri... Convocado, André, agora. O convocado, jogador de seleção. Depois de muito tempo o Vasco tem jogador de seleção. Quantos pontos conta isso aí porque lá? ontem estava nesse debate rapidinho, Bubu, agora ele praticamente atinge. Então, eu pensei nisso na hora da convocação. Será que vale a pena? Porque o jogador que vai jogar Mundial Sub-20, não vai ficar muito tempo e tal. Só num jogo, se ele for bem nesse jogo, imagina 1-0, gol do Andrei. O torcedor do Vasco já tá pago. Pode ir para o Mundial Sub-20 depois, tá? Já é um jogo muito especial. Verdade. Então, o Barbieri começou a acertar o time depois de um campeonato carioca ruim. Ele tem utilizado nos clássicos o sistema de 3 volantes. Eu acho que ele vai fazer uma marcação forte para tentar travar o Flamengo e pode conseguir. Pedro Raul pode fazer gol, pode perder gol? Pode, mas se ele conseguir pelo menos manter a médiazinha e guardar um... Não, sim. E não é que o Pedro Raul tá horrível no Vasco, não é nada disso, não. Ao contrário, você pegar uma quantidade de gols, assistências até que ele tem dado, ok. Mas é que ele tá perdendo muito gol. Esse é o ponto, ele perde muitos gols. E no jogo contra o Flamengo, por pior que seja a fase do Flamengo, conturbado, pressão, etc., cara, não vai ficar chovendo oportunidade para ele perder uma, perder 2, perder 3, aí na quarta ele acerta. Talvez ele não tenha nem 2, nem 3. O Alex Teixeira melhorou muito o rendimento dele, tá jogando bem, que a torcida do Vasco esperava há muito tempo. Teixeira Gabriel Peck também tá o se Léo firmando. bem na zaga.